Os deputados discutem hoje com convidados a possibilidade de retorno das aulas de forma presencial na educação infantil da rede municipal aqui de Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Essa função de assistência. Vou dizer, mas cabe ao contrário. Fazemos com que se fortaleça a assistência social, a saúde, a segurança pública. Aproveitar esse momento de crise que nós estamos vivendo para otimizar essa articulação e as ações de cada uma delas em separado. Cabe fazer funcionar de forma possível a presença nessas famílias do CRAS, do CREAS, dos agentes de segurança pública, as entidades de defesa dos direitos, enfim, todos os órgãos e serviços governamentais e não governamentais que atuam na idealização, implementação, ampliação e aperfeiçoamento dessa articulação de assistência à sociedade aos mais vulneráveis. Quero lembrar também que a nossa LDB, ela deixa muito claro que a função da educação infantil, isso está muito bem posto no artigo 2º, que a educação, como pleno exercício de cidadania, nessa faixa etária da criança, ela tem 3 palavras que são fundamentais e imprescindíveis. A escola, muito mais do que um espaço de assistência social, é um lugar para se cuidar, educar e brincar. Eu pego aqui algumas perguntas. É possível, nesse momento, criarmos um ambiente onde essas 3 palavras, vereadora Isa, presidenta, elas podem ser, de fato, concretizadas? É momento em que a escola tem condições de oferecer o cumprimento da lei, onde ela deve cuidar, educar e oferecer um espaço para a criança brincar? A resposta é não. Por quê? Porque esse vergonhoso não nos leva às seguintes reflexões. Primeiro, as instalações físicas das escolas não estão o mais excelente possível adequadas. Por que não aproveitar esse momento de crise para prepararmos um verdadeiro ambiente de inclusão, investindo nesses ambientes? A resposta é não. Porque os profissionais de educação não têm as melhores condições de trabalho. A resposta é não, porque esses mesmos profissionais não tiveram, lamentavelmente, em sua imensa maioria, a condição de uma formação integrada, continuada, porque não se oferece isso a eles. A resposta é não, porque os nossos profissionais de educação não têm um salário condizente com as funções que exercem e que permita darem o melhor de si para além de sua boa vontade, generosidade, disposição e criatividade. A resposta é não, porque infelizmente nós ainda não conseguimos implementar um projeto de educação idealizado por tantas boas almas, tantos educadores de excelência, inclusive entre eles os melhores do país aqui em Minas Gerais. Quantas são as diversas que laboram nessa área, desde aqueles que trabalham no chão da escola e outras que buscamos estudar o fenômeno educacional no sentido de entendê-lo e contribuir para a qualificação das ações que são desenvolvidas nesse complexo e fantástico ambiente que é a escola. E vou dizer por quê. Não é momento em que as escolas têm condições de oferecer o cuidar, o educar e o brincar. Primeiro, do cuidar. Cuidar nesse momento significa manter a criança em segurança no ambiente onde ela está. Cuidar nesse momento é dizer para esses pais que vão enviar as crianças às escolas que nós estamos proporcionando proteção às intempéries, sobretudo no momento, deputada, vereadora e convidados, em que está chegando frio. Nós estamos falando de retomada
das atividades escolares na chegada do inverno. Não é momento de cuidar, porque como estão as casas onde as crianças estão? Quais as condições físicas desses que deveriam ser lares? As crianças estão conseguindo ser alimentadas em suas casas, com nutrientes suficientes para o seu desenvolvimento pleno? Como estão suas mães, seus pais, seus avós, tias, tios, os responsáveis pelo seu cuidado? Estão sendo cuidadas? E por que o Estado não está se fazendo presente através da assistência social que tem que chegar a esses lares? É no mínimo olhar para a criança e dizer para ela: olha, nós estamos cuidando de você, mas não estamos cuidando de quem vai cuidar de você. Deixemos a hipocrisia e aproveitemos o momento de crise para reverter as nossas práticas. É momento de educar? O que seria educar? Seria dar condição de desenvolvimento a todos os aspectos cognitivos ou intelectuais, desde o desenvolvimento dos sentidos até o estímulo da atenção, da percepção e observação do ambiente em articulação, sempre com cuidado e o brincar. Isso nos remete à pergunta sobre a figura do educador, que é obviamente fundamental e não estará em condições ideais para o cumprimento de sua tarefa. Aqui, novamente, é importante perguntar sobre quem educa. O brincar. O mesmo raciocínio vale para o brincar. Essa ação, ela é importantíssima para proporcionarmos à criança esse espaço, só que para a criança poder brincar no ambiente escolar, é preciso um espaço de bom humor, de tranquilidade, de serenidade para quem oferece isso. Que profissional de educação tem condições de bom humor, tranquilidade, serenidade, nas condições que hoje nós vivemos de grave crise sanitária e pandêmica? Temos aqui também outros questionamentos. Por mais que se possa argumentar que as crianças têm baixo índice de contaminação, de transmissibilidade, mortalidade, não se trata de considerar esses índices, a não ser que se tenha em consideração exclusivamente os aspectos econômicos e financeiros da sociedade, porque ainda a partir de uma concepção muito restrita de economia, aquela que identifica economia quase que somente com a acumulação de bens e de capital em desconsideração ao ser humano. E em pouquíssimas palavras, deveríamos nos perguntar nesse momento: qual o valor da vida humana? E, no geral, qual o valor da vida exuberante que nos circunda nesse ambiente em que nós estamos inseridos? Ora, baixo índice de infecção, de transmissibilidade e morte, se não a desconsideração de vetores menores, ou de vetores que indicam situações diferentes daquelas que somadas são mais evidentes? Nesse caso, a indicação de uma morte sequer, que possa ocorrer, é imensamente mais simbólica do que quaisquer outras indicações ou conjunto de indicações em sentido contrário. E deveria ser considerada em absoluto. Sabe o que está aparecendo no momento que a gente está vivendo? Na visão de alguns gestores públicos, aquela fala de Joseph Stalin: uma vida perdida, ela traz muita dor, mas milhares são só estatísticas. Vale nós refletirmos em torno disso. Eu quero aqui trazer também uma pergunta. Imagine nesse momento, estou encerrando, viu, deputado? Imagine nesse momento um profissional de educação infantil que tenha que sair da sua casa. Primeiramente, nós estamos falando da grande maioria aqui de mulheres que são mães, que ao sair de casa vai ter que primeiramente deixar os seus. Esses que precisam de cuidados presenciais
E essas mães vão ter que sair deixando seus filhos para cuidar dos outros filhos e dos filhos das outras pessoas. Como é contraditório. Qual a diferença em colocar em risco a saúde e a vida de uma criança por infecção alimentar, por ocasião de uma queimadura, por ausência de troca de uma fralda ou a contaminação por um vírus mortal? Qual a diferença? Esses profissionais serão responsabilizados criminalmente se porventura verificar-se que uma delas, sem querer, involuntariamente, estava contaminada e transmitiu o vírus. O que aconteceu na minha cidade na semana passada, a professora estava sintomática e transmitiu para toda a sala de aula o vírus. Ou numa outra escola, onde os pais sabiam que a criança estava com coronavírus, mas como ela não tinha sintoma nenhum, mandaram para a escola. E a escola toda foi fechada. Imaginemos, em segundo lugar, que essas profissionais, na sua maioria absoluta, como eu disse, mulheres, terão que trabalhar psicologicamente com a situação de estarem colocando as suas próprias vidas em risco, de contaminação pelo vírus, não somente no ambiente escolar, mas durante todo o percurso até um ambiente escolar, que inclui desde a passagem por lugares públicos, com um grande número de pessoas passando pela utilização do transporte público. A pergunta é, a gente está aqui só criticando ou não existe também algumas proposições? Quero trazer aqui, para não me alongar muito, algumas reflexões. Entre elas, eu sempre digo que momentos de crise são momentos de aprendizagem. Devemos aprender com essa crise e garantir cidadania às crianças e aos adultos, profissionais de educação, que na maioria constituem as comunidades escolares de educação infantil de Belo Horizonte, do nosso estado de Minas Gerais. Já passou da hora, e talvez a gente perca novamente a ideia de segurarmos o bonde da história para não aproveitarmos nesse momento a oportunidade de equipar as nossas instituições escolares, de dar melhores condições de estada para as crianças e de trabalho para os profissionais. Os governos deveriam estar ocupados em tomar providência nesse sentido. Aproveitar o momento de ausência das crianças e dos profissionais de escola para remodelá-las adequadamente ao novo projeto de educação. Um projeto de educação que permita, em nível de excelência, o cuidado, a ludicidade, o aprendizado. Nós também fazemos a pergunta. A pergunta certa não é quantas crianças podem se contaminar e contaminar outras pessoas. Não é sobre qual percentual relativo ao seu adoecimento e morte. A pergunta correta, ético, politicamente correta, é o que podemos fazer neste momento, desde já, para garantir, quando das voltas às atividades presenciais, que os governos possam oferecer educação de qualidade? É o momento de debatermos isso com quem está no chão de fábrica, com quem entende de educação. O que mais me angustia como professor é saber que os gestores, aquelas pessoas que estão à frente das secretarias, não escutam quem está no chão de fábrica. As perguntas corretas, politicamente corretas, são: as nossas creches e as nossas pré-escolas estão adequadas em forma de equipamento, de tecnologia? Não sejamos ingênuos. Nós estamos vivendo um momento em que duas forças estão em litígio. Uma força que acredita em um Estado mínimo, provedor de nada e também, por incapacidade de gestão, não garantidor da ordem na concorrência livre no mercado. E a outra força, a que eu defendo, de um Estado provedor de garantias constitucionais, garantias asseguradas quando da própria constituição da sociedade e determinação das funções do Estado.
Quais as garantias foram estabelecidas quando da Constituição de 88, que a cada dia está sendo implodida, em termos de uma república federativa? Quais as relações dessa república com o Estado de Direito? Qual a relação desse Estado, desses governos, com a democracia? O governo municipal de Belo Horizonte e todos os prefeitos, nesse momento, não estão isentos de responder essas perguntas. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade estão sendo garantidos? Vejamos, porque é disso que se trata. Não é porque estamos em crise que os direitos das famílias, das crianças, dos profissionais de educação estão suspensos. Pelo contrário, é quando estamos em crise que esses direitos devem ser garantidos. Muito obrigado. Deputado professor Cleiton, muito obrigada. Muito obrigada.